Good morning, Assembleia Church. Então vamos de novo, capricha nisso aí. Good morning, Assembleia Church. Recebam a paz do Senhor. Aleluia. Nós vamos concluir no dia de hoje uma série. Nós estamos tratando sobre a salvação. A salvação. Nós já tivemos 2 pregações sobre a salvação. A primeira teve o tema A salvação. A segunda pregação foi a salvação em 3 textos. Nós fizemos comentários de 3 versículos bíblicos sobre a salvação. E hoje nós vamos fazer a última mensagem desta série com o tema Perguntas sobre a salvação. Perguntas sobre a salvação. Nós vamos ler 3 versículos bíblicos que contêm perguntas sobre a salvação. Nós vamos explorar algumas perguntas sobre este tema. Vamos lá? Atos 16, do 30 ao 31, Marcos 10, 26, Lucas 13 e 23, tá bom? Vamos começar com Atos 10, do 30 ao 31. Eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de Hoje, NTLH. O texto diz assim: Então levou os 2 para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e todos os que moram na sua casa. Primeira pergunta: o que devo fazer para ser salvo, né? Marcos 10, 26. Marcos 10, 26 diz assim: E eles ficaram muito admirados, perguntaram uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Lucas 13 e 23 agora, última pergunta. Um homem perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Nestes 3 textos que nós acabamos de ler, existem perguntas com relação ao processo de salvação. A primeira pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? A segunda pergunta é: quem pode ser salvo? E a última pergunta que nós lemos é: muita gente vai ser salva? Ou pouca gente vai ser salva? Seria um contraponto, né? Não muita gente será salva, pouca gente vai ser salva. Essas perguntas têm contextos específicos. Primeiro contexto, esse evento lá de Atos 16, Paulo e Silas estão numa missão lá em Filipos, e eles pregam o evangelho. Uma jovem se aproxima deles e declara que eles são servos de Deus, mas ela está fazendo isso porque ela está possessa por um demônio, querendo envergonhar Paulo, querendo envergonhar Silas naquela cidade. Mas Paulo repreende o espírito imundo que está nela, e porque ela tinha um espírito de adivinhação, que trazia lucro para as pessoas que trabalhavam com ela naquela empresa de adivinhação. Eles ficaram muito bravos e denunciaram Paulo e Silas como se estivessem promovendo bagunça ou desrespeito na cidade. Paulo e Silas são presos, e ao estarem presos naquela prisão, eles, depois de açoitados, à meia-noite cantam, louvam a Deus, e acontece um grande terremoto. E eles e todos os outros presos ficam livres das suas cadeias, das algemas que os amarravam. O carcereiro, que era responsável, era uma prisão federal, mas eles prestavam um serviço público, mas de um CPF particular, né? O preso estava no nome dele, não estava no nome do Estado. Ele ganhava para manter os presos ali. Ele achou que todos os presos tinham ido embora e ia morrer. Quando ele ia se matar para evitar que a sua família sofresse alguma consequência, Paulo saiu da cadeia ali, dizendo para ele: amigo, não faça isso não. Nós estamos todos aqui, ninguém foi embora. Ele se assustou e disse: mas por que vocês não foram embora? Não, a gente está aqui, a gente está aqui. Ele entendeu que Paulo e Silas não estavam ali brincando. Ninguém estava ali com brincadeiras, ou com desrespeito, ou fazendo aquilo que eles foram acusados. Estavam ali pregando o evangelho. Ele entendeu. E ele faz a famosa pergunta: o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo responde para ele: olha, creia no Senhor Jesus, você será salvo. Se a sua família crer, eles serão salvos também. Uma pergunta de resolução simples:
O outro texto de Marcos 10, 26, onde surge a outra pergunta, tem um contexto. Esse verso está imerso na história que Jesus contou, a história do jovem rico que se aproximou de Jesus. O jovem chegou para Jesus e aí, Senhor, bom mestre, menino elegante, bonito, bem vestido, falando assim, um aramaico clássico, veio de uma família boa, estudou em uma escola muito boa, veio conversando com Jesus de maneira assim, muito elegante. Jesus, olha que rapaz, poxa, menino distinto, um rapaz assim, olha, que menino bacana, poxa, vamos conversar com ele. Jesus começou a conversar com ele, e a primeira coisa que Jesus falou para ele, escuta aqui, vai e vende o que você tem e dá aos pobres. O rapaz, não, peraí, calma, Jesus, eu cheguei agora aqui, não sei de nada, o senhor já fala para mim vender tudo que eu tenho e dar aos pobres, como é que o senhor quer que eu faça isso? Peraí. Ele queria saber como é que herdava a vida eterna. Jesus falou, não, peraí, vou te ensinar. Se desprenda das coisas dessa vida. E o rapaz não gostou muito dessa conversa. O resultado foi que o rapaz foi embora muito triste, porque ele não quis aceitar ou entender o que Jesus tinha dito para ele. Depois que ele foi embora, Jesus falou com os discípulos, olha gente, é muito difícil alguém que tem amor às suas posses entrar no reino dos céus, porque essa pessoa não vai querer ficar longe daquilo que ele possui, ele vai querer ficar perto do que ele possui. E o reino do céu, o que a gente possui comparado ao reino do céu não é nada. Todas as nossas posses comparadas ao reino do céu não tem nenhum valor. Por isso que esse rapaz não conseguiu se desprender daquilo que ele tinha, que ele possuía. É assim que acontece. Difícil para uma pessoa que tem amor às suas posses entrar no reino do céu. E aí surgiu a pergunta, então quem poderá ser salvo por Jesus? Porque todos nós temos um nível de amor às nossas posses. Jesus estava ensinando essa verdade para eles, que a salvação depende do amor exclusivo a Cristo e do uso moderado daquilo que a gente tem. A última pergunta, de Lucas 13, 23, Jesus está ensinando e viajando em direção a Jerusalém, e alguém no meio da multidão faz essa pergunta assim, aleatoriamente, alguém do nada solta a pergunta, Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Ele queria um número, Senhor, quantos que vão ser salvos? Fala para a gente aí uma porcentagem, tecnicamente falando, o senhor tem um número aí, o senhor tem uma informação privilegiada, o senhor está no reino de Deus, o senhor sabe dizer para a gente qual que é o número dos que vão ser salvos? E em resposta, Jesus não dá uma resposta em números. Jesus não diz, olha, 22 mil serão salvos. Senhor, mas só em Jerusalém aqui tem 2 milhões de pessoas. Ah, sinto muito. O número é esse aqui. Você se vira com as vagas aí, vai, não sei, faz um concurso, alguma coisa. Não. Jesus não respondeu em números. Em vez disso, Jesus ensina sobre a porta estreita. Jesus diz, olha, eu vou explicar uma coisa para você. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Isso era para deixar entendido algumas coisas. Primeiro, a porta é estreita, não é no sentido das regras que a religião tem, mas é no sentido da abnegação, ou da entrega que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar livre de um monte de coisas para passar por essa porta. E não é a religião que vai me dizer o que eu tenho que abandonar. Ao olhar para a porta e ver a porta estreita, eu tenho que olhar a porta, rapaz, isso aqui que eu estou carregando não passa ali naquela porta não, eu acho que isso aqui eu tenho que deixar para trás, eu tenho que abandonar essa matula que eu estou levando, essa mochila, essa mala, essa casca na corcova da tartaruga, eu tenho que deixar isso aqui para lá, eu tenho que entrar livre, sem nada. E aí aprende-se a lição que Jesus está dando, respondendo a ênfase do compromisso pessoal para a salvação. No contexto da religião, da igreja, já foi muito difícil fazer pergunta. Muita gente foi rechaçado, reprimido ou calado. Faz pergunta aqui não, fazer pergunta aqui não. Perguntou demais, aí a gente nessa igreja aqui a gente não gosta de pergunta. Pelo contrário, irmãos. Aqui nessa igreja, na Assembleia Church, aqui onde a gente se reúne, nesse contexto da Assembleia Church aqui, na igreja Assembleia de Deus, onde a Assembleia Church está inserida, aqui pode fazer pergunta, tem que fazer pergunta. Não entendi essa parte. Pastor, o senhor pode fazer o favor de repetir isso aí que eu não entendi?
Pastor, aquela parte que o senhor falou lá, mas o senhor falou em que contexto? Eu até anotei aqui, mas eu não soube. Pastor, eu assisti uma pregação de fulano, de ciclano, de beltrano, e ele falou assim, qual que é o entendimento dessa? Porque para mim não ficou muito claro. Tem que fazer pergunta. Porque ao fazer pergunta, nós estamos de duas maneiras. Uma, nós estamos despertando nosso desejo por conhecer. E, em segundo lugar, nós estamos aprimorando as informações que nós temos. Se você vai à faculdade por 5 anos, se forma sem fazer uma pergunta, eu duvido do seu profissionalismo. Eu estou falando sério. Eu tenho medo de você. Eu fico preocupado. Porque é como se você já soubesse tudo e não precisasse da tutoria de ninguém. Fazer perguntas é importante. Eu tenho muitas perguntas e eu as faço para mim mesmo, eu as faço para os livros, eu as faço para professores e catedráticos que são mais instruídos do que eu no assunto da pregação, no assunto da interpretação bíblica, porque isso me ajuda a fortalecer o meu conhecimento de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra, ao interagir com a palavra, minha fé se fortalece. Nós não temos uma religião aqui que é oculta, um ocultismo, uma coisa que ninguém fala, isso aqui olha aqui, ninguém comenta com ninguém. Aqui está tudo, aqui é tudo em secreto, em segredo, e a gente aqui não pode, nós somos livres em Cristo, para aprender, para perguntar. E nesse contexto, existem algumas perguntas, são perguntas difíceis com relação à salvação, mas nós temos que olhar para essas perguntas e fazê-las e buscar um resultado do entendimento delas, para que a nossa fé se fortaleça e para que a nossa salvação seja cada vez mais assegurada em Cristo. Não quer dizer que Cristo não sabe da nossa salvação, mas para que nós tenhamos cada vez mais confiança de que nós estamos salvos. 3 perguntinhas que eu vou fazer para a gente pensar um pouco a respeito. Primeira pergunta: a salvação pode ser perdida? A salvação pode ser perdida? Ou seja, alguém pode perder a salvação? Há quem diga que não. Há quem diga que uma vez salvo para sempre. Ou seja, se Cristo te salvou, então você está salvo e acabou. Você não vai perder sua salvação. Mas ele foi ali. Não, Cristo salvou ele. Ele não vai perder a salvação, mas ele fez isso. Não, Cristo salvou, ele está salvo e acabou. Mas ele não está vivendo uma vida de fé, ele não está servindo. Ele diz, salvo. Nossa igreja, em seu contexto doutrinário, tem um entendimento para responder essa pergunta. A resposta da nossa igreja é a seguinte: a perspectiva da nossa interpretação sustenta que a salvação, embora oferecida e mantida pela graça de Deus, ela requer cooperação contínua do crente. Essa cooperação implica em fé, persistência em viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Portanto, a salvação pode ser perdida se aquele que recebeu a salvação se afastar de Deus e renunciar à sua fé. Toda pessoa que faz isso corre o sério risco de afastar-se de Deus de tal maneira que o seu coração se feche, que a sua alma se torne aborrecida de Deus e das coisas de Deus. Então, afastar-se de Deus pode promover este evento em que o coração dessa pessoa se fecha para a fé. Tem uma citação de um livro chamado Declaração de Sentimentos, e ele traz um contexto para essa resposta. Essa citação é o seguinte, entre aspas: é possível que aqueles que são regenerados tenham sido feitos crentes por meio da graça de Deus, e têm, assim, sido feitos participantes de uma viva fé na mente de Cristo. É possível que eles possam afastar-se da graça e cair em pecado, e por seus pecados devem finalmente cair da graça de Deus e perecer. O que isso quer dizer? Caso esta pessoa, que permitiu que seus pecados dominem sua vida, e ele saia da presença de Deus, ele se afaste, ele acaba desprezando a graça que nos foi oferecida. Nós recebemos a salvação de graça, pela graça, mas alguém pagou por ela. E desprezar isso
é desprezar o sacrifício de Jesus Cristo, é abandonar a fé. Então, em resposta à pergunta, alguém pode perder a salvação? A salvação pode ser perdida? Ela pode sim. Não sei se você já conheceu alguém que estava na presença de Deus, servia, participava, ajudava, mas deixou que alguma coisinha entrasse no seu coração, ele começou a ficar triste, ficar frio, começou a abandonar, começou a deixar Deus de lado, e começou a ir, aí tal. Hoje você vê a pessoa completamente diferente, transformada, vivendo uma vida no pecado, vivendo uma vida que traz vergonha para si mesmo, vive uma vida assim perdida, porque ele abandonou literalmente a salvação. Olha o que a Bíblia diz para a gente, vamos lá, Hebreus 3, versículos 12 e 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração perverso e incrédulo e se desvie do Deus vivo. Meu Deus, aqui é advertência, cuidado. Cuidado para que o coração de vocês não deixe de crer. Segundo Pedro 2, verso 20 ao 22, Pedro diz assim para a igreja: se, tendo escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles se deixarem enredar de novo e forem vencidos, o último estado dessas pessoas se torna pior do que o primeiro. Por último, Apocalipse 3, versículo 5, o texto diz: ao vencedor será vestido de roupas brancas, jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas reconhecerei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso que dá uma ideia para a gente que aquele que abandona, aquele que desiste da fé, que deixa a salvação que nos foi oferecida de graça, ele pode ter o seu nome tirado do livro da vida, que é o livro de Cristo. Esse livro, de maneira alegórica, explicado aqui, esse livro é diante de Deus, a pessoa estar ali em salvação, salvo diante de Deus. Todos nós aparecemos diante de Deus com um status. O status de alguém que creu em Cristo é salvo. O status de quem não crê em Cristo, que abandonou a fé, é não salvo. Agora, há que ter muito cuidado com essa pergunta, porque isso pode determinar o nosso futuro. Onde a gente quer estar? Eu quero estar na presença de Deus para sempre. Por isso, eu preciso estar na presença de Deus aqui e agora, no meu cotidiano, no meu dia a dia, diante dEle, diante da presença dEle. Agora vamos para a segunda pergunta, e ela vai surpreender a gente. Segunda pergunta, é uma pergunta difícil. Deus deseja salvar todos os seres humanos? Nossa, pastor, por que essa pergunta? Porque há quem diga que Deus só vai salvar alguns e os outros ele vai mandar para o inferno. Há quem diga que ele vai salvar os que são predestinados à salvação, aqueles que já estão salvos por antecipação, Deus já os predestinou. Apesar de Deus conhecer todo o tempo, quando eu digo todo o tempo, Deus vai até o final do tempo, estabelece tudo, vem aqui e deixa o tempo correr. Apesar de que Deus conhece todas as coisas, apesar de que Ele sabe como todas as coisas acontecem ou acontecerão, no que diz respeito à nossa salvação, Deus nos permite trilhar os caminhos da fé. Se a nossa fé fosse uma fé mecânica, a fé não é de Deus, a fé é nossa. Nossa fé não é mecânica, não é uma fé robótica, é uma fé que emana do nosso conhecimento, uma fé que emana da nossa decisão. Por isso, por essa razão, Deus deseja que todos sejam salvos. Deus não deseja salvar uns e mandar outros para o inferno. Não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus. Pastor, mas as pessoas vão para o inferno? Bom, aqueles que aborrecerem a graça recebida, aqueles que decidirem trilhar o caminho do mal, essas pessoas perderão o privilégio da salvação. Eles não vão estar na presença imediata de Deus, eles estarão no inferno. Mas não porque Deus os predestinou para ir para lá,
mas porque o seu próprio desejo os levou lá. A ilustração que eu faria é: nós estamos andando na rua, tem uma poça de lama, alguém está comigo, eu passar perto da poça de lama, essa pessoa me empurra, pá, e eu caio na poça de lama, e a pessoa olha para mim e diz: nossa, você caiu nessa poça de lama, que vergonha. Ué, mas foi você que me empurrou, como é que você disse para mim que eu caí? Isso pode se manifestar na salvação. Como é que Deus pode predestinar alguém para o inferno e dizer: ó, tá vendo, você vai para o inferno? Ué, isso não faz nenhum sentido lógico. Deus deseja que todos sejam salvos. A resposta para essa pergunta é sim, de acordo com o nosso entendimento, nas Escrituras, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isso está em contraste com uma doutrina chamada doutrina calvinista, que ensina a predestinação para números limitados de pessoas. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos, tem uma citação de um livro chamado Apologia. A citação diz o seguinte: a vontade de Deus acerca da salvação dos pecadores é sincera, sendo também seu desejo, tão verdadeiramente quanto ele deseja que eles venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Isso está voltado a todos os pecadores. Vamos para a Bíblia? 1 Timóteo 2, versículo 4. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos é todos. Todos não é um pedaço de um todo. Todos nós. Deus quer que todos nós nos arrependamos. Sejamos salvos, cheguemos ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3, versículo 9. Olha o que diz o texto: o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos é todos. Ezequiel 33, verso 11, afirma para a gente assim, ó: diga-lhes, juro pela minha vida, diz o Senhor, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, mas em que os ímpios se convertam do seu caminho e vivam. Convertam-se de seus maus caminhos, porque vocês querem morrer, ó nação de Israel. Deus quer que todos se salvem. É por isso que a expiação de Jesus não é limitada. Jesus não morreu por um pedaço do mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, e mundo é mundo é todo mundo. Deus amou o mundo, na verdade ele amou um pedaço da África, uma parte da Ásia, um grande pedaço da América do Sul, uma boa parte da América, porque você sabe, tem muitos filmes na América, então tudo que acontece é na América. Não, gente, todo mundo é todo mundo, todos nós. Jesus morreu, entregue por Deus entregou Jesus para morrer por todo mundo. Deus deseja que todos sejam salvos. E quem será salvo? Aquele que crê em Jesus. Aquele que não crê em Jesus, bom, ele vai ter que enfrentar Deus no grande juízo e se explicar com ele, e lá ele vai se resolver com Deus. Mas aquele que crê em Jesus aqui nessa vida, que for exposto à mensagem do Evangelho, este será salvo. Quem pode dizer amém por isso? Terceira e última pergunta sobre a salvação, e essa aqui para mim é uma das mais complexas, mas o Espírito Santo ajuda a gente a entender. A fé é um dom de Deus ou uma escolha humana? Ou seja, crer, eu creio porque é um dom de Deus, ou eu creio porque eu decido crer? Como é que é isso? Como é que eu me coloco diante da fé? A fé vem porque eu tenho o intelecto ativado, minha cabeça pensa e decide, olha, esse mais esse, aquele, um binário, né? Aquele computador, decidi, eu acho que esse aqui é o mais adequado. Ou é Deus que me dá fé de maneira sobrenatural? Para responder essa pergunta, nós temos que recorrer ao entendimento que a nossa denominação tem desse conceito de fé. A resposta é a seguinte: nós cremos que a Bíblia ensina que a fé é um ato cooperativo entre Deus e o ser humano. Deus nos oferece a graça necessária e o ser humano deve responder com fé. Essa fé é vista não apenas como um dom de Deus, mas também como uma responsabilidade humana. Eu volto lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz.
o homem aparece sendo criado no versículo 26. E a pergunta é: por que Deus criou um homem? Deus precisava de um gerente. A criação acontece porque Deus queria a terra funcionando para glorificar o seu nome como um todo. Como é que a terra ia funcionar para glorificar Deus? Tinha que ter alguém gerenciando as coisas aqui. Então Deus cria o homem. E Deus o cria como um ser agente, um livre agente. Ele não é robotizado, ele não é mecânico, ele não é programado, ele não é instintivo. O homem não tem um instinto semelhante ao dos animais. Nós somos livres em arbítrio, nossa existência é livre, nossas decisões são livres em agência e em fato. Deus não nos criou com uma pré-programação. Com os animais, assim ele o fez. Ele disse: terra produz animais, a terra produziu animais. Oceanos produzem animais, o oceano produziu animais. Tudo que vem do oceano e da terra, os ares, os passos, tudo aquilo que está criado pela palavra de Deus é programado. E eles funcionam assim desde que eles existem. Eles são programados e funcionam desse jeito. O homem foi criado pelas mãos de Deus. Deus o fez meticulosamente, minuciosamente, colocou nele os detalhes mais importantes para que ele seja um ser livre em agência e em fato, para que esse relacionamento com Deus não surja do ponto de vista da dependência ou da necessidade humana de ter alguém a quem recorrer ou alguém a quem adorar de maneira instintiva ou exclusivamente por programação. Deus nos fez para que com liberdade nós reconheçamos o quão grande Ele é, o quão maravilhoso Ele é, o quão digno de louvores Ele é, e a partir desse reconhecimento, nós tenhamos um relacionamento com Ele. Agora, a fé que nós temos, é uma fé que emana da graça de Deus, e uma resposta em uma citação, Disputas Públicas é o nome desse livro. A citação diz o seguinte: nós cremos que a Bíblia ensina que a fé é um ato cooperativo entre Deus e o ser humano. A fé é um ato de entendimento que assente aquilo que é dito como verdadeiramente o seu próprio mérito, do desejo, e ela é assim produzida pelo Espírito de Deus. De que forma? Deus nos dá graça, nós estamos mortos em pecado, Ele nos dá graça, Ele nos oferece favor, Ele diz: eu te amo, Ele diz: eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar. Essas palavras de Deus despertam em nós o sentimento de fé, ou seja, eu acredito no que Ele está dizendo, eu creio no que Ele está dizendo, e a partir daí, minha salvação é completa. Por isso que Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Glória a Deus, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Romanos 10, 17 diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Lá em João 6, verso 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Estes textos combinados nos provam que a fé é despertada pela graça que Deus nos apresenta, e aí a mensagem pregada ressuscita o nosso coração. Mortos nós estávamos, ao ouvir a pregação, nós somos ressuscitados para crer, e nós só ressuscitamos porque Deus, o Pai, aleluia, Ele nos incentivou com a sua palavra, Ele nos trouxe até Jesus. Gente, a nossa salvação é um processo tão lindo, ele não é um processo simplício, é um processo complexo, mas nos é apresentado da maneira mais singela possível. É um processo demasiadamente trabalhoso, porque o processo que Jesus enfrentou para pagar os nossos pecados é um processo muito duro, dolorido, um processo pesado, mas nós fomos alcançados pela salvação, nós somos alcançados pelo amor de Deus, fomos alcançados pela pregação do Evangelho, e essa pregação mudou em nós aquilo que nos conduziria para a perdição. Hoje nós somos livres. Aquilo que o inimigo usava para nos acusar, para nos tratar como pessoas que estavam dependentes, presos a ele, amarrados aos guilhões do pecado, hoje nós somos livres em Deus, livres em Cristo Jesus, e independente das acusações do nosso
nosso adversário, nós somos salvos, nós somos livres, nós estamos diante da presença de Deus. Quem pode dizer aleluia por isso? Nós temos que reagir a essas perguntas. A salvação pode ser perdida? Não. A salvação pode ser perdida? Sim. Mas o que eu posso fazer, pastor? Olha, eu preciso praticar algumas coisas, preciso perseverar na fé, preciso crer que Jesus me salvou e pedir que Ele faça a manutenção da minha fé constantemente. Eu preciso ter uma disciplina espiritual e prática diante de Deus, para que Ele me ajude a vencer tudo aquilo que as minhas limitações, a minha crença limitante me segura e me reduz, tentando me segurar na minha condição de homem carnal. Eu preciso me tornar espiritual cada vez mais. Eu preciso ter uma responsabilidade tanto comigo, quanto com as pessoas que estão à minha volta, e quando eu sirvo a Deus junto com eles, o fortalecimento da minha fé e o mantenimento da minha salvação é constante. Eu não estou salvo sozinho, nós somos salvos juntos, aleluia. Eu posso te ajudar, você pode me ajudar, nós não perderemos nossa salvação. E se você vê alguém fraco, alguém triste, e essa pessoa está em condições quase se afastando, ajude-o, se aproxime dele, para que ele seja restaurado para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Na segunda pergunta, que diz que Deus deseja salvar todo mundo, sim, Deus quer salvar todo mundo. E qual que é a nossa prática? Nós precisamos evangelizar alguém, falar de Cristo para alguém, viver de maneira que essa pessoa veja Jesus em nós, oh glória a Deus, e ao contemplar Jesus em nós, essa pessoa será alcançada pela graça, pela salvação. Ao ver o testemunho de Deus que mudou sua vida, esse testemunho vai mudar a vida dele. Ao ver o testemunho de Deus que salvou sua vida, vai salvar a vida dele. Nós precisamos praticar o acolhimento na igreja. Este é o ano do acolhimento aqui em Santana, e Deus nos chamou para acolher as pessoas que estão passando por momentos de necessidade, alguém que está passando por um momento de tristeza, alguém que está afastado, abandonado pela família, abandonado pelos amigos. A igreja tem o papel de acolher, de trazer essa pessoa para perto. E por último, oração pela salvação. Você pode orar por alguém, você pode interceder por alguém, você pode clamar pela vida de alguém, dizendo: Senhor, salva fulano. Repreende o inimigo que está tentando arrastar a vida dele para o buraco, para o pecado, para a mentira, para uma vida perdida. Senhor, alcança ciclano, alcança meu primo, alcança meu pai, alcança minha mãe. Ore, 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 ore. As nossas orações são petições no reino de Deus, para que Ele intervenha. E quando nós oramos, Deus, além de receber as nossas orações, Ele nos concede autoridade para sermos o canal de bênção que Ele tem neste mundo. Ao orar por alguém, pela salvação de alguém, você está dizendo: Senhor, eu quero ser um canal de bênçãos para essa pessoa pelo qual eu estou orando. Eu tenho certeza que Deus pode usar você para abençoar essa pessoa e torná-la uma pessoa abençoada e salva para a glória de Deus. A última pergunta, no que diz respeito à fé, ser um dom de Deus ou ser um dom humano, nossa aproximação prática a essa pergunta é: aceitamos de humilde coração a graça de Deus? Nós não nos vangloriamos da fé que nós temos. Eu não posso me vangloriar da fé que eu recebi, você não pode se vangloriar da fé que você tem hoje. Não, a nossa fé emana da graça. Nossa fé, a sua fé hoje emana da graça de Deus. É por Ele que nós cremos, é pelo poder que Ele nos concedeu que nós temos fé. É pela graça de Jesus foi revelado que a nossa fé é triunfante. É pela graça dele que nós cremos no Evangelho. Oh, glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, nossa aplicação prática é discipulado e meditação na palavra. Nossa fé se fortalece quando lemos a Bíblia. Nossa fé se fortalece quando nós participamos de um momento como esse, que nós aprendemos, que nós temos conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você crê em Deus, essa fé emana do seu conhecimento de Deus. Ela não desperta do conhecimento, mas ela se fortalece no conhecimento de Deus, aleluia. E quando você ouve a palavra, lê a palavra, fala a palavra, ouve a palavra, lê a palavra, fala a palavra, a sua fé se fortalece. E esta fé
é capaz de vencer o inimigo, essa fé é capaz de conquistar o impossível, essa fé é capaz de propagar palavras de bênção, palavras de cura, palavras de transformação. Essa fé é capaz de alcançar objetivos que humanamente são impossíveis, mas pela fé, a fé no Cristo Salvador, a fé no Deus Salvador, os seus objetivos podem ser alcançados para a glória de Deus. Por último, a intercessão e o apoio. Quando nós estamos diante da fé e dessa questão, a fé vem de Deus ou vem de mim? Ao interceder por alguém, ao orar por alguém, ao me colocar diante de Deus por uma pessoa que eu sei que está enfrentando um momento difícil, é um momento em que eu exercito a fé que Deus me concedeu ter. Nesse momento, ao me colocar no lugar de alguém, diante de Deus em oração, dizendo: Senhor, olha, fulano está atravessando tal momento, eu soube disso, ou ele me compartilhou, me confidenciou, eu oro junto com ele agora, eu batalho com ele agora neste momento, eu peço que o Senhor intervenha na causa dele. Ao orar por alguém, esta intercessão se dá, porque nós estamos cheios da fé, aleluia, e por esta fé, a prática desta fé vai nos fortalecer cada vez mais para viver uma vida cristã estruturada. Você não foi chamado para a salvação para ser um crente bebê para o resto da sua vida. Você não foi chamado para a salvação para depender o resto da sua vida. Você foi chamado para a salvação para se tornar um evangelista, um obreiro, alguém que vai ajudar alguém que vai servir no reino de Deus e vai exercitar a sua fé no poder da graça de Deus. Você pode dizer amém por isso?